Nós vamos ter agora um painel síntese de todo esse nosso encontro aqui. E a Elizabeth Bastos, ela é mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Gestão pela Qualidade Total pela UF, possui graduação em Administração pela Universidade do Grande Rio, experiência em Administração, ênfase em Administração de Empresa, Marketing e Relacionamento, é conselheira e vice-presidente de Registro Profissional no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e, desde janeiro, é administradora na empresa Furnas Centrais Elétricas. Falar de gestão da mudança é algo que, no campo da administração, no campo das organizações, permeia vários outros assuntos. Então, vários outros temas. Hoje, os palestrantes apresentaram aqui suas experiências, suas visões. Foi falado sobre processos, gestão, falamos sobre inovação. E inovação, mesmo que a empresa não seja geradora de inovações, ela simplesmente adote inovações de outras organizações, ela, de certa forma, precisa ter características institucionalizadas para que ela tenha a coragem de mudar. E aí, quando eu preparei esse material, eu pensei no seguinte: quais as características que levam uma organização a implementar inovações, sejam elas geradas por ela ou adotadas, copiadas de outras instituições. Liderança. Então, eu parei, pensei e falei, bom, não há inovação sem liderança. E aí, os líderes, eles têm um papel fundamental nesse processo de gestão da mudança, porque são eles que estabelecem um direcionamento para a equipe, eles atuam na visão da organização, eles engajam essas pessoas, eles comunicam essa visão, porque é preciso que nesse processo de engajamento, nesse processo de direcionamento em prol da mudança, é aquele sair da zona de conforto, sair da nossa rotina, dos padrões já arraigados na instituição, para que as pessoas possam sair, elas precisam também de comunicação. Então, esse líder, ele precisa, além de direcionar, ele precisa dar feedback para essa equipe e demonstrar quais são as forças, quais são as fraquezas, atuar no campo das relações humanas e ser um multiplicador de RH. Porque outra dificuldade que as instituições têm é que elas acreditam que recursos humanos só é praticado na área de recursos humanos. Finanças só deve ser pensada por gestores de finanças. E não. O administrador, o líder, o gestor, ele precisa ser multiplicador de todos esses campos da administração. Então, ele precisa inspirar. Para inspirar, eu preciso ser exemplo. Todos nós sabemos disso. Então, ele precisa estar engajado, ele precisa integrar essa equipe para poder pensar em conjunto. E aí também eu peguei um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de líder transformacional. O transacional, que eu coloquei ali à esquerda para vocês, ele é muito mais focado na tarefa. Então, ele recompensa essa equipe se isso lhe convier. Ele recompensa essa equipe se essa equipe alcançar os objetivos. No campo da administração, algo bem até antigo. É como se eu premiasse as pessoas única e exclusivamente por produção. E aí eu tenho aqui uma influência idealizada. Eu tenho aqui um líder que inspira esses seguidores, essa equipe, a transcenderem os próprios interesses. E qual é o impacto que eu causo nesse processo de gestão da mudança, nesse processo de inovação? As pessoas precisam se manter motivadas. Sem motivação, ninguém faz nada. E a motivação, ela passa por uma série de políticas, estratégia,
recursos humanos, novamente, finanças, para que eu possa fazer com que essas pessoas atendam aos objetivos e que esses objetivos sejam também objetivos individuais. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que os objetivos, o professor Carapia até mencionou, não há objetivos, na verdade, organizacionais, mas os objetivos, o que eu quero alcançar enquanto instituição, eles precisam conversar com os objetivos individuais. Então, eu preciso fazer com que esses colaboradores, com que esses recursos humanos enxerguem o porquê. O porquê mudar, como mudar, né? E façam parte desse processo. O estímulo intelectual, né, não cabe mais nas instituições, situações que eu já vivenciei enquanto profissional. A Rita, até brincando comigo, falou, Beth, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu falei, não se preocupa, você pode cortar o currículo, porque a intenção não é falar o meu currículo inteiro aqui, né, é sim trocar de experiências. Até porque eu, ao longo da conversa, eu sempre falo de algumas experiências pessoais. Assim como alguns de vocês já devem ter passado por isso, já tive dificuldades para estudar, para sair da organização no horário, para vir aqui ou ir a qualquer outro lugar assistir a uma palestra, participar de um congresso, de um evento. Para que eu tenha um processo de inovação, eu preciso ter um banco de ideias em inovação. Eu preciso ter uma empresa, uma organização inteira voltada com gestão do conhecimento, conhecimentos explicitados, gestão de carreira, remuneração, ou seja, são muitos processos, subprocessos, atividades, ações e projetos que precisam caminhar em conjunto com a ideia, se você quiser realmente implementar a gestão da inovação. E a consideração individualizada. Até na hora de gerar benefícios para esses colaboradores, é preciso pensar. Já trabalhei, por exemplo, em instituições que fecharam convênios com planos de saúde que não atendiam a carteira de funcionários. Então, você imagina, eu tenho funcionários que moram em regiões diversas e eu fecho um benefício com um plano de saúde que atende, basicamente, a Zona Sul, Rio. E as pessoas moram, né, Baixada, Zona Norte e por aí vai. Tá? Então, eu preciso pensar no meu público interno, porque o raciocínio estratégico de marketing, muitas vezes, é voltado para o público externo, é voltado para quem é meu paciente, usuário, cliente, mas o meu público interno ele fica em déficit nesse conceito. Tá? Quantas vezes se muda um processo, se implementa algo novo e o público interno sequer sabe disso? Esse é um gap e é um problema muito grande para as organizações. Se eu tenho a liderança transformacional, esse líder vai buscar formas de atender a todas essas expectativas. E aí eu tenho aqui a extensão do modelo de liderança, conforme eu falei, o transacional não atende, ele administra por exceção, ora ele deixa a equipe fazer o que ela quer, é o estilo aqui laissez-faire, ora ele recompensa se interessar, mas o que me interessa, o estilo mais eficaz é esse daqui, que é o transformacional. Falando em liderança, eu não posso deixar de falar de confiança. Né? Para que haja um processo de liderança, eu preciso da confiança. E essa confiança ela é gerada por algumas características. A capacidade, benevolência, integridade. Esse líder ele precisa ser capaz de assumir riscos com a equipe e não quando há uma situação de conflito entre a própria equipe ou há uma situação em que ele precise efetuar uma tomada de decisão, esse líder ele não assume. Ele delega para a equipe. Se der certo, fomos nós. A gente já conhece esse discurso. Se não der certo, né, foi você que tomou essa decisão e não tomou a decisão de maneira adequada. Compartilhar informações. Eu ouvi de um gestor uma ocasião e ele falou o seguinte, olha, informação é poder. Eu não compartilho informação porque eu não compartilho poder.
Então, lamentavelmente, ainda há esse tipo de pensamento nas organizações. Então, logicamente que com o advento da tecnologia, a informação é muito mais generalizada, é muito mais, enfim, é possível que você compartilhe muito melhor e que você consiga alcançar o que você precisa. Mas ainda o que é considerado estratégico, é uma falha das organizações, ainda fica no topo da pirâmide organizacional. Eficácia do grupo. Os resultados são compartilhados, os resultados são alcançados em conjunto. E a produtividade, que é algo importante, mas deve ser pensada. Como eu alcancei essa produtividade? Como eu posso ter uma produtividade maior com qualidade? O foco não é só a produtividade. Quando eu pensei aqui também como fazer a gestão da mudança, como inovar, além do líder, é preciso que a empresa, que a organização saiba comunicar-se. Ela precisa entender quais são os papéis e como a comunicação pode ajudá-la. Então, a comunicação ela serve para controle, motivação, expressão emocional e informação. Essas são as funções da comunicação. Mas, no geral, as empresas usam a comunicação pura e simplesmente aqui. Informação, muitas vezes controle. Então, a comunicação ela demonstra quais são as atribuições, quem é responsável pelo quê, e você coloca ali muito claramente para essa instituição. Você tem o organograma, você tem a questão hierárquica, que é divulgada, que é veiculada. O funcionário, quando ele entra, ele sofre, no geral, na maioria das empresas, uma ambientação, então ele detém conhecimentos básicos sobre aquela instituição, mas ele ainda não vivenciou a cultura organizacional. Ali ele tem somente um extrato do que é aquela empresa. A informação básica, às vezes, para saber como as coisas vão acontecendo, os números da empresa, novos produtos, novos serviços, novos gestores que assumiram cargos e por aí vai. Mas essa questão aqui da motivação e da expressão emocional, essa parte aqui, ela não é trabalhada. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma instituição onde eu fui gestora de comunicação interna, de como nós conseguimos trabalhar questões comportamentais usando a comunicação. Através de um arcabouço de ações, nós conseguimos mudar uma resistência ao uso de equipamento de proteção individual, que nos gerava um problema de afastamento do ambiente de trabalho. Além da perda daquele profissional, do quadro humano, e era um quadro técnico extremamente valorizado que você não consegue formar do dia para a noite. Então, eu estou falando de uma empresa de aviação que fazia manutenção aeronáutica. Então, como você vai repor um quadro treinado na Boeing, Airbus, enfim, do dia para a noite? Você não tem esse quadro formado. Você formou esse quadro ao longo de 10, 15 anos na tua instituição. E as pessoas simplesmente não usavam o abafador de ruídos. Pensando nessa situação, em outras situações comportamentais, que eu não vou exemplificar, porque nós temos aqui um tempo reduzido, nós pensamos em mecanismos de recursos humanos aliados à comunicação para fazer com que essas pessoas usassem o equipamento de proteção individual. Então, a primeira coisa foi trabalhar a comunicação dos supervisores com os técnicos, porque se o seu gestor, o seu superior não cobra, não lembra, você também não vai se lembrar e você não usa se isso não está na sua consciência. Então, além das campanhas com cartazes e etc., falando do problema que era não utilizar o abafador de ruídos, nós também fizemos uma pesquisa para verificar por que não utilizam. E chegamos à conclusão que não utilizavam porque a empresa, no momento de fazer a compra, né, do material, optou por algo que fosse também, talvez, de menor custo. Óbvio, né?
novamente, finanças, pessoas, né, todas as questões interligadas. Quando eu opto por algo de menor custo, ele pode ser menos confortável para que as pessoas usem, pode ser incômodo. Então, nós tivemos que atuar aí em compras para checar todos os equipamentos de proteção individual que estavam sendo disponibilizados para os funcionários e a adequação desses equipamentos. Além das campanhas de utilize o abafador de ruídos, a sua saúde, com números que nós obtivemos junto ao departamento médico. Aí paramos e pensamos, só a conscientização das chefias, funcionários, etc., e a troca do equipamento vai funcionar? Lembremos o seguinte, as pessoas já estavam habituadas há muito tempo a não utilizar. Então, pensamos em criar uma estratégia e incluímos no sistema de avaliação de desempenho, né, basicamente eu incluí no sistema de avaliação de desempenho daquele grupo métricas que permitissem com que nós percebêssemos se aqueles equipamentos estavam sendo usados ou não. Então, ao final do dia, ele tinha que trocar aquele equipamento, então nós medíamos essa entrega, quando eles iam buscar, quando eles retiravam. Alguns, era prática também, às vezes, perder o abafador de ruídos. Então, você imagina, é tão incômodo que eu até perco, eu não quero usar. Então, aí nós começamos a medir quem perdia mais e dentre outras ações para gerar resultados. E nós tivemos realmente um resultado muito bom no primeiro ano e depois, bom, eu saí da empresa, fui para outras oportunidades, isso ficou sendo acompanhado pela área de recursos humanos de lá. Então, é uma maneira de você mudar. Motivação, eu posso mostrar para o meu funcionário o quanto aquele trabalho que ele ajudou a desenvolver rendeu frutos para a empresa. Então, eu mostro em números que ele ajudou a trazer receita para a empresa. E não, única e exclusivamente, guardo a informação para mim, porque isso não vai resolver. E aí, para falar de gestão da inovação, a gente precisa também entender de cultura organizacional. Eu tenho os aspectos formais, os aspectos que são mais explícitos, e tenho os aspectos informais. Como é a relação de poder nessa organização? É uma organização em que essas lideranças são abertas ao diálogo, ou é uma organização em que eu tenho uma disparidade enorme entre o meu nível operacional, o estratégico e o tático? Então, eu participei uma vez de um trabalho, coincidentemente, estamos falando de área de saúde, foi num hospital, e eu visitei esse hospital durante algum tempo, primeiro enquanto observadora. Eu gosto muito de sair do contexto e parar e ficar observando. Até quando eu trabalhava em companhia aérea, eu fazia a mesma coisa. Fazia de conta que eu ia viajar e ficava no aeroporto observando, né, antes do embarque, o comportamento ali e todas as ações do quadro. E no que eu podia melhorar daquele fluxo. E fiz a mesma coisa no hospital. Entrei no hospital, primeira preocupação minha foi que eu observei, e a ideia era fazer um trabalho com as recepcionistas e maqueiros. Então, fiquei observando as recepcionistas. É muito estranho porque as pessoas te perguntam, você fica ali parado e tal, não, eu vim visitar alguém, né? Porque você está ali meio fantasma, você não pode aparecer. E eu observei o seguinte, uma certa expressão de incômodo, de dor, ao longo de um tempo, assim, 1 hora, 40 minutos ali, e eu prestei atenção em detalhes que, às vezes, qual era a reclamação da diretoria do hospital? Ele tinha mudado toda a configuração do hospital, eles tinham resultados ótimos, melhoraram o faturamento, mas eles não conseguiam melhorar o fluxo na recepção. Era um problema que eles tinham ali de triagem, de processos. Então, ele sentia também que as pessoas não eram tão bem recepcionadas. Enfim, então tivemos que fazer todo um trabalho ali. Mas a primeira percepção foi aquela expressão de dor. Aí me imaginei a empatia no lugar da funcionária. 40 minutos, 1 hora, às vezes, elas tinham que fazer uma movimentação muito grande para pegar formulário, abaixar, etc. Percebi um problema de ergonomia.
As empresas não percebem isso, elas acham que o funcionário ele é polvo mágico, né? Ele se abaixa, sobe, etc. E aí ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo num ambiente completamente inadequado. Depois, uma delas saiu e foi buscar um outro formulário que tinha acabado no departamento ao lado. E eu fui olhar para os pés. Salto alto. Então, você fica imaginando, sou mulher também. Salto alto o dia inteiro, 6, 7, 8 horas, andando no hospital, se movimentando. Isso não é nada confortável. Mas tem que ser bonita, tem que recepcionar bem as pessoas, tem que ser... Tá? Então, nós fizemos todo um trabalho para perceber uniforme, ergonomia, os processos também, aquela triagem inicial. Então, qual o motivo que trouxe o senhor ao hospital? A pessoa morrendo. Imagina. Então, assim, você tem que tomar todo um cuidado naquele momento da triagem. Os aspectos formais que eram percebidos pela organização eram os aspectos normais ali, a tecnologia que estava à disposição, as políticas de pessoal. Outra preocupação do diretor do hospital era o turno da noite. E ele falou o seguinte, não, porque eu sinto que o turno da noite fica muito largado aqui. Aí eu perguntei para ele, mas o senhor costuma vir aqui à noite? Esporadicamente, pelo menos? E a resposta foi, às vezes sim, às vezes não. Tem alguém da área de gestão de recursos humanos aqui? Se esses funcionários do turno da noite quiserem resolver um problema, qualquer que seja, relacionado a transporte, relacionado a algum benefício, relacionado a treinamento, a quem eles recorrem? A resposta foi, não recorrem. Então, aqui você imagina, eu tenho os aspectos formais e eu tenho aqueles que são informais, mas muitas vezes são perceptíveis, só que as pessoas não querem observar. Eu tenho aqui padrões de integração informais, então aquelas pessoas... E lá acontecia isso também. A confraternização de final de ano era segmentada. Então, é muito interessante. Quando você fala de segmentação em marketing, aí eu falo de estratégia organizacional, segmentação em marketing, etc., você tem públicos distintos e você vai tratar esses públicos distintos. Mas na empresa, apesar de termos públicos internos distintos, eu preciso integrar esses públicos. Não criar mecanismos para diferenciá-los ainda mais. Então, as confraternizações de final de ano, como é que elas eram feitas? Os médicos, separadamente, o quadro de enfermagem e os outros profissionais, profissionais administrativos. Todos os outros profissionais. Tá? E você percebia, inclusive, no horário do almoço, restaurante, etc., que as pessoas, obviamente, que não se misturavam. Então, é preciso quebrar essas barreiras. Cesta de Natal do final de ano, presente de final de ano para os funcionários também eram diferentes. Então, eu acentuo a diferenciação desse público como se eu dissesse que a minha recepcionista é menos importante. Mas eu quero que essa recepcionista seja a melhor recepcionista se comparada a outras clínicas, a outros hospitais. Tá? Então, não valoriza, exatamente. Então, é preciso mudar esse cenário. Aqui, para falar de gestão da inovação, eu tenho que falar também de gestão estratégica. Eu preciso entender qual é o meu negócio, eu preciso analisar qual é o ambiente externo, o interno, que nós já falamos aqui, formular metas, objetivos, estratégias, elaborar programas e implementá-los. Dá trabalho. Né? Chegando ao final aqui, dá trabalho. E aí você para analisar o seguinte, isso aqui é feito no nível estratégico, o nível tático participa às vezes, isso aqui é formulado e na hora da implementação entra o operacional. Olha, você tem que implementar isso aqui, mas você não participou das discussões, você tem ideias e você tem contribuições riquíssimas que vão fazer com que isso dê certo, mas nem sempre isso acontece.
e eu tenho feedback e controle. Nas reuniões de feedback e controle, ele falou de brainstorming ali, eu achei muito engraçado, interessante, que eu já participei de várias reuniões, e no brainstorming, quando não há cultura organizacional voltada para isso, você levanta e dá uma ideia e você é cortado. Invariavelmente, isso já aconteceu comigo e com outras pessoas que eu conheço. Então, nessa hora, o brainstorming, até ele não falou, mas assim, é a minha visão, já coordenei, já participei de outros em que outras pessoas coordenaram, funciona melhor, aí sim, se você segmentar. Quando não há cultura voltada para a inovação. Então, você trabalha com brainstorming com os públicos da organização, então, operacional, tático e o estratégico, e depois você integra. Normalmente isso funciona melhor quando não há cultura para gestão da inovação. Quase fechando, tá, pessoal? Falando de gestão da mudança, não há mudança sem essa tríade. Então, eu preciso o quê? Eu coloquei tecnologia em último propositadamente. Tá? Eu preciso de tecnologia, óbvio, para integrar todas essas questões. Eu preciso de processos. Um grave erro das organizações, principalmente das mais complexas, como companhias aéreas, né, nas quais eu já trabalhei, hospitais, hotéis, etc., com uma cadeia de valor realmente grande, com áreas de apoio, etc., se eu não tiver isso aqui. E muitas vezes ninguém sabe o começo, o meio, o fim de um processo e quais são as atribuições. E aí, no meio dessa questão, você ainda tem as disputas de poder. Então, as disputas de poder do público interno, aliadas aos processos que não estão bem desenhados, para os quais não há métricas, não há pontos de controle, você não sabe quais são os gargalos, e por aí vai. Só que aqui, em primeiro lugar, estão as pessoas, porque se as pessoas não quiserem, todos nós sabemos disso, não há processos, não há tecnologia que resista. Novamente, na empresa de manutenção aeronáutica onde eu trabalhei, houve a implementação do SAP. Há muitas resistências em relação ao SAP, um sistema integrado de gestão e etc., né, fornece vários relatórios gerenciais de suma importância, mas ele precisa de pessoas para alimentá-lo. Se essas pessoas não forem treinadas, conscientizadas e não fizerem essa alimentação de maneira correta, não há SAP que me dê o resultado que eu gostaria. Tá? Então, é preciso pensar muito aqui. E numa organização que remunera mal, nós sabemos que a remuneração, por si só, ela não motiva, mas ela desmotiva. Só ficar 2 meses e meio sem receber salário. Eu já fiquei. Então, imagina, 2 meses e meio sem receber seu salário e você vai todo dia para o trabalho. Logicamente que, se você é um profissional consciente, você gosta do que faz e etc., você acredita que a empresa vai sair daquela dificuldade, você vai. Isso aí é tranquilo. Mas você não consegue segurar a motivação de 50%, pelo menos, dessa organização. Então, você vai ter uma série de problemas aqui. Se você não reconhecer, não treinar e etc. Estou sendo até otimista, né? 50% eu fui bem otimista, isso. Eu sou otimista no geral. Então, aqui, eu tenho toda a organização voltada para essa tríade. Levando-se em consideração que eu tenho essa tríade que permeia a organização, conforme eu falei, com gestão do conhecimento, com uma cultura organizacional voltada para mudanças, eu vou ter a gestão da mudança. Que, na verdade, é um processo contínuo, uma abordagem estruturada, e é uma abordagem que leva as organizações para um caminho. Não dá para fazer mais do mesmo. É preciso inovar, é preciso mudar, como a gente já viu aqui ao longo do dia. Eu trouxe um vídeo para vocês, mas ele fala sobre um hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. É um vídeo interessante, talvez a maioria, não sei, alguns já tenham assistido, mas ele demonstra como o hospital saiu de uma situação
péssima de gestão, faturamento, dentre outros aspectos, questões motivacionais, compras, falta de orçamento, ou seja, era um quebra-cabeças totalmente desintegrado e desmontado para resultados fantásticos, e a estratégia básica deles foi o foco na excelência operacional. Então, eles buscaram qualidade, certificações, foco na excelência operacional, envolvimento dos recursos humanos. E, como resultado, só para citar um exemplo pequeno, eles tiveram a ideia até de criar uma área para receber, né, os bebês de uma área totalmente diferenciada. Uma área que, se vocês quiserem depois assistir ao vídeo, eu deixo aqui disponível, vocês podem baixar também, ele está à disposição aí na internet, justamente para que esses bebês não tivessem um impacto, né, pós-parto, daquele ambiente inóspito, que é o nascer. Então, você se depara com um ambiente totalmente diferenciado. Então, eles pensaram no paciente, no usuário, no cliente, como alguém que realmente iria sair do hospital tendo aquela marca, aquele hospital em mente. E, coincidentemente, eu fui olhar uma pesquisa agora, recente, de 2017, se não me falha a memória, do Jornal do Comércio. O hospital ele continua sendo um hospital que é indicado exatamente de excelência por quem decide. Outra coisa que eles perceberam muito era a questão financeira. Eles tentaram ao máximo trabalhar os processos e tecnologia para reduzir o ciclo de faturamento do hospital. Isso foi muito importante para a recuperação financeira. Então, criaram áreas que conversavam com as operadoras de saúde, criaram áreas com foco nesse faturamento para pegar essa questão burocrática de recebimento e diminuir, exatamente, diminuir as negativas dos planos, e eles tiveram uma melhoria fantástica em faturamento. Então, eles analisaram e criaram várias ações para chegar no nível de excelência que eles tiveram. Tá? Mas o vídeo vai ficar aqui à disposição, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também. Bom, chegamos ao final.